Um homem solitário entra em uma livraria e encontra uma jovem com um anel idêntico ao usado pelo amor de sua vida. Intrigado, ele se aproxima e, ao descobrir o passado da jovem, se depara com uma verdade que jamais imaginou. Mas quando ele finalmente entende o vínculo que os une, ele percebe que Carlos caminhava lentamente pelas ruas de seu bairro, deixando o barulho suave do trânsito se misturar aos seus pensamentos. A livraria da esquina sempre foi seu refúgio, o lugar onde, mesmo rodeado de gente, ele se sentia sozinho, em paz. Ele passou pela porta de madeira desgastada e o som suave de uma campainha anunciou sua chegada. Sem olhar para ninguém em particular, dirigiu-se à seção de livros antigos, aqueles que, como ele, pareciam ter histórias já contadas e cicatrizes escondidas entre as páginas. Ao passar os dedos pelas capas dos livros, um anel dourado chamou sua atenção. Num canto do corredor, uma jovem vendedora organizava cuidadosamente alguns exemplares. Ele usava um anel na mão esquerda, um desenho simples, mas inconfundível. Carlos sentiu o coração bater mais forte. Havia algo perturbadoramente familiar naquele anel. As lembranças inundaram sua mente com uma intensidade que ele não esperava. Por um momento, ele quase sentiu como se o tempo estivesse retrocedendo, devolvendo-o a um passado que ele pensava estar enterrado. Tentando não parecer muito curioso, Carlos se aproximou um pouco mais, fingindo procurar um livro na estante. A jovem, alheia à sua observação, sorriu enquanto arrumava os livros. Sua expressão era calma e havia nela uma serenidade que lembrou Carlos de algo, ou alguém, que ele havia perdido há muito tempo. Incapaz de evitar, seus olhos voltaram ao ringue e, de repente, imagens de outro tempo o invadiram. Risadas compartilhadas, promessas sussurradas e uma despedida sem palavras. Esse anel pertencia a alguém muito especial. Como era possível que ela o estivesse vendo ali, nas mãos de um estranho? A dor invadiu seu peito e, embora tentasse escondê-la, a nostalgia tomou conta dele. Ele deu um passo para trás, sentindo um misto de surpresa e melancolia. Ele sabia que deveria partir, mas seus pés pareciam ancorados no chão. Finalmente a jovem percebeu. Ela olhou para ele com curiosidade, embora sem parar de sorrir. Carlos olhou para baixo, fingindo interesse pelo livro que havia escolhido ao acaso. Porém, ele sentiu necessidade de saber mais, de descobrir por que aquela mulher estava usando o anel do passado. Algo dentro de si lhe sussurrava que aquele não era um simples encontro numa livraria qualquer, que talvez, no meio de todos os dias solitários que vivera, aquele momento trouxesse consigo respostas que ele nem sequer procurava. Com uma última olhada no ringue, Carlos decidiu que não poderia ir embora sem alguma explicação. Carlos respirou fundo, reunindo coragem para se aproximar da jovem. Não era algo que ele fazia com frequência. Sua vida era solitária e as conversas casuais tornaram-se raras com o passar dos anos. No entanto, o anel na mão esquerda era um convite silencioso que ele não podia ignorar. Caminhava com passos suaves, como se tivesse medo de quebrar a frágil tranquilidade que enchia a livraria. Traduzido do espanhol para o português, www.onlinedoctranslator.com. Desculpe interromper, disse ele com uma voz mais incerta do que gostaria. Eu queria saber, esse anel que você está usando tem algum significado especial? A jovem olhou para ele com certa surpresa, mas não deixou de sorrir. Seus olhos refletiam uma gentileza sincera que relaxou um pouco Carlos. Ah, esse anel... Ele respondeu, levantando levemente a mão para mostrá-lo. Ele olhou para o anel por alguns segundos antes de continuar. Foi da minha mãe. Eu uso isso desde que ela faleceu. É a única coisa que tenho dela, além de algumas lembranças. Carlos sentiu uma pontada de emoção no peito. A menção da mãe da jovem mergulhou-o num turbilhão de pensamentos. Seria possível? Ele não pôde deixar de se perguntar se aquele anel realmente pertencia à pessoa que ele amava, aquela que deixou uma marca indelével em sua vida. Procurou controlar a expressão para não demonstrar a agitação que sentia, com medo de assustar a jovem com sua intensidade. Sinto muito pela sua perda, ele respondeu, tentando parecer neutro. Isso aconteceu há muito tempo? Ana assentiu lentamente, sem perder o sorriso gentil, embora seus olhos mostrassem um brilho de melancolia.
Há alguns anos, minha mãe era minha única família, então... Bem, acho que damos um jeito quando perdemos alguém importante, certo? Carlos assentiu silenciosamente, sem encontrar palavras para responder. Ele sabia o que era viver com o peso de uma ausência, com a sensação de que faltava algo essencial. Mas esta jovem parecia transportá-lo com uma serenidade que ele nunca tinha alcançado. Suas mãos tremiam levemente e ele tentou se controlar, respirando profundamente. Desculpe se sou indiscreto, mas... Sua mãe alguma vez falou com você sobre o anel? Ele perguntou, tomando cuidado para que sua voz soasse casual. Ana balançou a cabeça, olhando novamente para o anel. Não, na verdade não. Só lembro que ela sempre usava, como se fosse parte dela. Quando eu era pequena, perguntei uma vez se aquilo tinha um significado especial. Mas ela apenas sorriu para mim e disse que um dia eu entenderia. Na época não entendi suas palavras, mas agora acho que ela quis dizer que queria que eu levasse comigo, como uma lembrança dela. Carlos sentiu um nó na garganta. Cada palavra que Ana dizia fazia com que a imagem de Clara, seu amor perdido, ficasse mais clara em sua mente. Seria possível que esta jovem estivesse ligada ao seu passado de uma forma tão profunda? Ele estava dividido entre suas emoções e sua razão. Eu não queria forçar a situação nem assustá-la, mas precisava saber mais. Com esforço, ele escondeu sua agitação atrás de um leve sorriso. É um lindo legado, disse ele finalmente, incapaz de parar de olhar para o anel. Carlos saiu da livraria naquela tarde com o coração carregado de perguntas sem respostas. A cada passo que dava, o eco das palavras de Ana ressoava em sua mente. A ideia de que a mãe de Ana poderia ser seu antigo amor, Clara, isso o deixava perplexo. Porém, a mera possibilidade de ela estar ligada àquela jovem encheu-o de uma emoção inesperada. Um misto de esperança e nostalgia. Determinado a esclarecer suas dúvidas, Carlos passou a frequentar a livraria com mais frequência. Em cada visita trocava algumas palavras com Ana, procurando, sem ser demasiado óbvio, obter mais detalhes sobre a sua vida. No entanto, ele não se atreveu a perguntar diretamente sobre sua mãe. Ela estava com medo de machucá-lo, ou pior ainda, de confirmar uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. Durante uma de suas visitas, Ana, com a naturalidade de quem não guarda segredos, contou-lhe que morava sozinha desde a morte da mãe. Essas palavras penetraram na alma de Carlos, pois confirmaram que Ana não conhecia o pai. Isso aumentou ainda mais suas suspeitas e ele começou a pensar nas coincidências. O anel, a ausência do pai e o mistério que cercava o passado de sua mãe. Minha mãe era uma mulher reservada, disse-lhe Ana certa vez, enquanto organizava uma pilha de livros. Ele nunca falou muito sobre sua vida antes de eu nascer. Às vezes sinto que havia coisas que ela preferia guardar para si e respeito isso. Carlos tentou manter a calma, embora cada novo detalhe o aproximasse de uma dolorosa certeza. Fez um esforço para não trair o seu interesse, para não revelar o turbilhão de emoções que o consumia. Ele sabia que não poderia se apressar. A última coisa que ele queria era quebrar a paz daquela jovem. Mas na solidão do seu apartamento, rodeado de memórias empoeiradas e do eco dos seus pensamentos, Carlos reviu cada conversa, cada palavra que Ana disse. Havia coisas que coincidiam demasiado para serem meras coincidências. No entanto, o medo o impediu. E se eu estivesse errado? E se, na sua necessidade de curar as feridas do passado, ele estivesse vendo sinais onde não havia nenhum? A cada dia que passava, a presença de Ana tornava-se mais importante na sua vida. A possibilidade de ela ser filha de Clara o mantinha em suspense, mas ele não estava pronto para compartilhar suas suspeitas. Ele sentiu que isso poderia machucar Ana, ou pior ainda, destruir a conexão especial que estava construindo com ela. Carlos estava numa encruzilhada. Ele precisava de respostas, mas sua intuição lhe dizia que deveria esperar. Eu sabia que, de alguma forma, o tempo iria revelar o que eu procurava. Naquela noite, Carlos deixou-se envolver pelas memórias que manteve escondidas durante tantos anos. A imagem de Clara ressurgiu em sua mente com dolorosa clareza, trazendo consigo um misto de amor e nostalgia que há muito não sentia. Lembrei-me do brilho em seus olhos, de sua risada suave e da maneira como sua presença preenchia qualquer ambiente.
Eles compartilharam momentos intensos, daqueles que deixam marcas indeléveis na alma. Era impossível esquecer como se conheceram, numa livraria parecida com aquela que ele frequentava agora. Clara apareceu em sua vida num momento em que ele não procurava nada, mas ela mudou tudo. Ela se tornou o centro do mundo deles e, juntos, sonharam com um futuro que parecia indestrutível. Porém, de um dia para o outro, Clara desapareceu sem deixar rastro, levando consigo todas as promessas que tinham partilhado. Carlos reviveu aquela ausência todos os dias, mas com o tempo aprendeu a silenciar a dor, a trancá-la num canto escuro da sua memória. E agora, tantos anos depois, a presença de Ana na sua vida obrigou-o a confrontar tudo o que tinha tentado esquecer. A possibilidade de Clara ter tido uma filha que ele desconhecia, encheu-o de perguntas sem respostas. Ele se perguntou o que realmente aconteceu. Por que Clara foi embora sem dizer nada? O que a forçou a desaparecer sem explicação? Estas perguntas o atormentavam e agora, diante da possibilidade de encontrar respostas, Carlos sentiu medo. Medo de descobrir uma verdade que poderia ser mais dolorosa do que eu imaginava. Cada memória trouxe consigo uma onda de emoções que eu mal conseguia controlar. Ele sabia que era impossível voltar ao passado, mas a presença de Ana o fazia sentir que, talvez, ainda houvesse algo que pudesse resgatar daquela história inacabada. Ele se perguntou se conseguiria encontrar a paz, se resolver esse mistério finalmente lhe permitiria encerrar um capítulo que havia deixado aberto por tanto tempo. Ele olhou para uma velha caixa de fotografias guardada em seu armário. Havia vestígios da sua vida com Clara, imagens de dias felizes que agora pareciam pertencer a outra pessoa. No entanto, ele não se atreveu a abri-lo. Ele não estava pronto para reviver tudo o que ficou para trás. À medida que a noite avançava, Carlos compreendeu que Ana trazia consigo não só a memória de Clara, mas também uma possibilidade inesperada. A de compreender o seu passado e talvez fechar uma ferida que nunca sarou completamente. Mas ele não sabia se estava pronto para enfrentar o que o destino colocou diante dele. Carlos chegou à livraria com o coração acelerado, determinado a encontrar alguma resposta, embora as próprias dúvidas o mantivessem em suspense. Desta vez, o impulso foi mais forte que o seu medo. Ana recebeu-o com o mesmo sorriso sereno, embora nos seus olhos refletisse uma ligeira curiosidade pelas visitas constantes daquele homem, que aos poucos se tornou uma presença regular. Enquanto caminhavam pelos corredores, Carlos tentou iniciar uma conversa leve, mas a vontade de saber mais sobre Clara, mãe de Ana, o fez perder a concentração. Ele parou em frente a uma prateleira, respirando fundo para se acalmar. Eu sabia que precisava abordar o assunto com delicadeza. Ele não queria que Ana suspeitasse de suas intenções, mas não podia continuar evitando as perguntas que o atormentavam. Saber? Ele começou com uma voz casual, tentando esconder sua preocupação. Sempre fiquei intrigado em como algumas pessoas conseguem carregar segredos tão bem guardados. Às vezes, sinto que cada pessoa tem uma história escondida. Ana olhou para ele com curiosidade, como se tentasse adivinhar o propósito de suas palavras. É verdade. Minha mãe, por exemplo, era bastante reservada. Ele nunca me contou muito sobre sua vida antes de eu nascer. Acho que ela sempre quis me proteger de algo que preferia esquecer. Carlos sentiu um nó no estômago. Cada palavra que Ana dizia o aproximava da imagem de Clara. Ele queria perguntar diretamente, mas o medo da resposta o impediu. No entanto, ele encontrou coragem para fazer uma pergunta mais específica. Ele alguma vez lhe contou alguma coisa sobre as pessoas que conheceu na juventude? Ele perguntou, tentando fazer sua voz soar natural. Ana pareceu refletir por um momento, olhando para o anel em seu dedo, como se ele pudesse lhe dar alguma resposta. Não, na verdade não. Minha mãe nunca falou sobre velhos amigos ou amores passados. Acho que ele gostava de viver o presente, ou talvez houvesse coisas que preferia deixar para trás. Lembro-me de lhe perguntar uma vez por que ela não falava sobre seu passado, e ela me disse que havia coisas que era melhor guardar no coração e não na memória. Carlos engoliu em seco, sentindo como cada palavra de Ana ecoava em suas próprias memórias. Clara sempre foi uma mulher de poucas palavras sobre sua vida passada, e agora ele entendia que ela havia escolhido o silêncio
como forma de proteção. Mas isso não tornou mais fácil aceitar a incerteza que o atormentava. Queria acreditar que o amor deles tinha sido real, que o motivo do seu desaparecimento não tinha sido uma simples escolha. É curioso, murmurou Carlos, sem ousar olhá-la nos olhos. Às vezes me pergunto se o silêncio de quem amamos é uma forma de nos proteger ou de nos distanciar. Talvez ambos. Ana olhou para ele em silêncio, como se sentisse que suas palavras escondiam algo mais profundo, embora não conseguisse decifrar exatamente o que. Carlos sentiu-se vulnerável, prestes a confessar as suas suspeitas, mas o olhar inquisitivo de Ana o fez parar. Ele sabia que tinha que esperar o momento adequado, mesmo que as dúvidas o consumissem. Despediram-se com um sorriso amigável, mas Carlos saiu com a alma cheia de perguntas. Devo continuar buscando respostas ou aprender a conviver com o mistério? Durante as visitas à livraria, Ana percebeu a curiosidade crescente de Carlos pela mãe, Clara. A princípio pensou que fosse simples interesse ou até nostalgia, mas com o tempo começou a sentir que havia algo mais. Carlos parecia ter uma ligação especial com o passado de Clara, uma ligação que ela não conseguia compreender. Determinada a obter clareza, uma tarde ela decidiu mostrar-lhe algo que guardava com muito cuidado. Enquanto Carlos folheava um livro, Ana se aproximou com um pequeno sorriso, segurando uma fotografia entre os dedos. Eu sei que você tem perguntado muito sobre minha mãe ultimamente. Ele disse suavemente, estendendo a foto para ela. Esta é a única coisa que tenho sobre ela, e daquela época. Carlos recebeu a fotografia com as mãos trêmulas. Quando ele virou e viu a imagem, sentiu o tempo parar. Era ele, mais novo, abraçando Clara num dia de sol que agora parecia muito distante. A intensidade da imagem o dominou, como se aquele fragmento do passado tivesse se materializado de repente. O rosto sorridente de Clara olhou para ele na foto, e Carlos se viu olhando para seu antigo eu, incrédulo. Ana percebeu a reação dele e olhou para ele com um misto de curiosidade e surpresa. Eu sabia que aquela foto significava algo importante, embora não entendesse exatamente o que. Você a reconhece? Ana perguntou com cautela, como se a resposta pudesse revelar um segredo que ela também procurava. Carlos assentiu lentamente, incapaz de tirar os olhos da imagem. Ele sentiu uma pontada de dor e alegria ao mesmo tempo, uma mistura de emoções que o deixou sem palavras. Por fim, houve a confirmação, a prova tangível de que Clara fizera parte da sua vida, do seu amor perdido. Mas junto com essa revelação vieram mais perguntas. Sim, eu a reconheço, ele murmurou, sentindo sua voz tremer. Essa foto, Clara e eu éramos muito próximos há muitos anos. Ana observou Carlos em silêncio, tentando processar o que acabara de ouvir. Por um instante, uma série de emoções passou por seu rosto. Surpresa, confusão e, por fim, uma estranha compreensão. Saber que o homem à sua frente era tão importante para sua mãe, deu-lhe uma nova perspectiva sobre sua própria história. Agora, os fragmentos dispersos do passado pareciam se encaixar, mas não sem deixar algumas feridas expostas. Então você era alguém especial para ela? Ana perguntou com a voz ligeiramente trêmula. Carlos assentiu, os olhos ainda focados na foto. Ela foi o grande amor da minha vida, mas um dia, sem explicação, desapareceu. Eu nunca soube por que ele foi embora. Até agora. Ana ouviu cada palavra com atenção, como se nelas pudesse descobrir algo sobre a parte oculta de sua mãe que ela nunca conheceu. A ideia de que Carlos tinha sido tão importante na vida de Clara despertou nela um misto de admiração e nostalgia. Talvez ao conhecer esse homem, ela também pudesse conhecer melhor a mãe que havia perdido. Depois de um silêncio partilhado, Carlos devolveu a foto, com um sorriso melancólico. Obrigado por me mostrar isso. Significa mais do que você pode imaginar. Ambos se entreolharam com uma ligação renovada, um vínculo que transcendia o tempo e o silêncio dos segredos guardados. Depois daquele encontro na livraria, Carlos soube que havia chegado o momento de revelar a verdade a Ana. Não aguentava mais o peso dos próprios silêncios, nem deixar que as dúvidas continuassem entre eles. Com o coração cheio de emoções confusas, ele decidiu convide-a para tomar um café em algum lugar próximo, onde possam conversar sem as distrações da livraria. Sentado frente a frente, Carlos tomou um gole de café,
procurando as palavras certas. Ana, perspicaz, percebeu a tensão no rosto dele e o observou em silêncio, como se soubesse que algo importante estava para ser dito. Ana, quero ser sincero com você, começou Carlos, com a voz cheia de uma sinceridade que não conseguia esconder. Sua mãe, Clara, ela era alguém muito importante para mim. Nos conhecemos há muitos anos e por um tempo fomos felizes juntos. Ele foi o grande amor da minha vida. Ana olhou para ele com espanto e um leve lampejo de compreensão iluminou seus olhos. Embora não o tivesse expressado abertamente, sentia que Carlos e a sua mãe partilhavam um vínculo especial, algo mais profundo do que ele imaginava. Contudo, ouvir essas palavras, saber que este homem tinha sido uma parte tão significativa da vida de sua mãe, despertou algo dentro dele. Por que ele nunca me contou sobre você? Ana perguntou em voz baixa, como se fazer a pergunta a enchesse de dúvidas. Carlos suspirou, olhando para ela com um misto de tristeza e nostalgia. Não sei, esse é um dos mistérios que me atormentou durante anos. Um dia, Clara simplesmente desapareceu. Nunca soube por que ele foi embora ou o que o fez tomar essa decisão. Mas agora, vendo você, sinto que talvez ela estivesse guardando algo importante que não queria compartilhar comigo. Ana assimilou cada palavra, tentando compreender o significado daquela revelação em sua vida. Até agora, ele tinha a imagem de sua mãe como uma mulher forte, mas reservada. Saber que ela havia mantido em silêncio uma parte tão fundamental de seu passado despertou nela um misto de perplexidade e tristeza. Sempre pensei que conhecia minha mãe, ele murmurou, olhando para as mãos. Mas parece que há partes da vida dela que ela nunca compartilhou comigo. Talvez ele estivesse tentando me proteger, ou talvez simplesmente não quisesse se lembrar. Carlos assentiu, entendendo o conflito que suas palavras despertavam em Ana. Ele queria encontrar respostas, mas agora percebeu que sua busca também poderia causar dor na jovem. Sinto muito se isso afetou você, Ana. Não foi minha intenção despertar lembranças dolorosas. Só queria que você soubesse que, embora nunca tenha entendido o silêncio dela, Clara era tudo para mim. Ana olhou nos olhos dele, sentindo a honestidade e a profundidade de suas palavras. Apesar da confusão, algo em seu coração lhe dizia que, ao conhecer Carlos, ela estava descobrindo uma parte de si mesma que até então permanecia escondida. Os dias depois do café com Carlos foram intensos para Ana. A revelação de que ele tinha sido uma parte tão importante da vida de sua mãe a deixou com um misto de alegria, emoções difíceis de processar. Por um lado, ela se sentiu surpresa e um pouco confusa, como se de repente sua própria história tivesse capítulos que ela desconhecia. Por outro lado, ela sentiu uma paz curiosa ao saber que alguém além dela amava profundamente sua mãe e ainda carregava esse amor em seu coração. Finalmente decidiu falar novamente com Carlos. Ela o convidou para seu pequeno apartamento, um espaço modesto, mas aconchegante, decorado com detalhes que herdou da mãe. Carlos, ao entrar, sentiu um calor que lhe lembrou Clara. Tudo naquele lugar parecia impregnado da essência daquela mulher que ele amara e que, de certa forma, ainda estava viva na vida de Ana. Ana preparou o chá e os dois ficaram sentados na sala, em silêncio por alguns momentos. Finalmente, ela tomou a iniciativa e falou: Pensei muito no que você me contou sobre minha mãe. No início foi um pouco difícil de assimilar, mas agora sinto que, de alguma forma, conhecer você me permitiu conhecer também outra parte dela. Carlos olhou para ela, sentindo uma conexão genuína. Ele temia que sua revelação a afastasse, mas ver que Ana estava disposta a aceitar aquela história o encheu de alívio. Também pensei muito sobre tudo isso, respondeu Carlos. Talvez Clara tenha decidido ficar calada porque queria proteger você. Talvez ele pensasse que era melhor deixar o passado onde estava. Ana assentiu, segurando sua xícara de chá nas mãos, procurando em sua mente as lembranças que tinha de sua mãe. Ela sabia que Clara tinha sido uma mulher forte, que sempre fez o possível para protegê-la e proporcionar-lhe uma vida tranquila, mesmo que isso significasse deixar partes de si mesma no passado. Ela sempre me disse que algumas coisas só faziam sentido no coração, não na mente, disse Ana, esboçando um leve sorriso. Acho que entendo um pouco melhor agora o que ele quis dizer. Os dois trocaram um olhar conhecedor, como se naquele momento um vínculo invisível os unisse.
Ana começou a contar algumas anedotas sobre a mãe, pequenos e preciosos detalhes que a fizeram sorrir. Carlos a ouvia com atenção, sabendo que, através daquelas histórias, estava revivendo o amor que nunca havia esquecido. À medida que a conversa avançava, Ana sentiu que Carlos havia se tornado alguém especial em sua vida. Ele não o via como uma figura paterna, mas como alguém que entendia sua dor e a ausência de sua mãe melhor do que ninguém. Carlos, por sua vez, sentiu que o encontro com Ana lhe deu uma nova oportunidade de encerrar com paz aquele capítulo da sua vida. A noite avançava e, sem necessidade de palavras, ambos compreenderam que haviam formado um vínculo único, que transcendia o passado e lhes permitia olhar para o futuro com um renovado sentimento de companheirismo e aceitação. Com o passar dos dias, Ana e Carlos continuaram a forjar um vínculo que parecia preencher lacunas que ambos carregavam em silêncio. O dia a dia começou a ficar menos pesado para Carlos, como se a companhia de Ana amenizasse a solidão que carregava há anos. Já para Ana, Carlos tornou-se uma figura que, de alguma forma, preencheu o vazio de não ter conhecido o próprio pai. Um dia, enquanto passeavam juntos no parque, Ana quebrou o silêncio com uma proposta que Carlos não esperava. "Você gostaria que fizéssemos algo juntos?" perguntou ela, olhando para ele com um sorriso. Carlos olhou para ela, surpreso, e assentiu, intrigado. "Claro, o que você tem em mente?" Ana parou por um momento, pensativa, antes de responder. "Achei que poderíamos fazer algo em memória da minha mãe. Algo pequeno, mas significativo. Talvez plantar uma árvore ou algum outro gesto que nos lembre dela. Algo que podemos cuidar juntos." Carlos sentiu um calor no peito com a proposta. Não foi apenas uma bela homenagem a Clara, mas também uma forma de construir algo novo com Ana. A ideia de compartilhar esse ato simbólico o encheu de um sentimento que não experimentava há anos: pertencimento e propósito. "Acho uma ótima ideia, Ana. Adoraria fazer isso", respondeu ele entusiasmado. Pouco depois, os dois escolheram um pequeno canto em um parque próximo. Decidiram plantar uma árvore que representasse não só a memória de Clara, mas também o início de uma nova etapa para ambas. Ao cavarem o solo e colocarem a planta em seu lugar, sentiram que aquele simples ato os aproximava. No final, Carlos olhou para Ana com um sorriso sereno, sentindo que o ciclo da sua dor finalmente começava a fechar-se. Ele havia encontrado nela não apenas a filha de Clara, mas uma amiga, uma companheira de vida. "Obrigado, Ana, por isso e por tudo", disse ele em voz baixa, emocionado. Ana sorriu de volta, sentindo como se tivesse encontrado algo valioso nele. Algo que ela nunca havia imaginado. Um vínculo que transcendia o sangue, mas era tão forte quanto o próprio amor. Naquele dia despediram-se sabendo que, embora o passado continuasse a fazer parte das suas vidas, agora partilhavam um novo começo. Um vínculo que ambos estavam dispostos a cuidar e a fazer crescer, tal como aquela árvore recém-plantada. Certa manhã, Carlos decidiu visitar a livraria pela última vez. Ao entrar, sentiu um misto de nostalgia e gratidão. A livraria foi o lugar onde sua vida mudou, onde seu passado e presente se entrelaçaram graças a Ana. Ao olhar para as estantes, viu Ana se aproximar, com o mesmo sorriso caloroso que agora tão bem conhecia. "Pensei em uma coisa", disse Carlos suavemente, enquanto seus olhos examinavam a loja. "Talvez possamos criar uma seção especial na livraria em homenagem à sua mãe, com alguns de seus livros favoritos e anotações sobre ela. Algo para manter viva a sua memória aqui, onde tantas pessoas vêm em busca de histórias e memórias." Ana olhou para ele, emocionada com a proposta. Parecia uma bela maneira de preservar o legado de sua mãe, de permitir que sua história continuasse viva em um lugar onde outros também pudessem encontrar inspiração. Clara, embora ausente, uniu as suas vidas e agora tinham a oportunidade de partilhar esse amor com outras pessoas. "Eu adoraria fazer isso, Carlos", respondeu Ana com brilho nos olhos. "Minha mãe sempre disse que os livros eram seus companheiros de vida. Acho que ela gostaria de saber que será lembrada dessa forma." Passaram a tarde organizando uma pequena seleção de livros que, segundo Ana, seriam os preferidos de Clara. Acrescentaram notas manuscritas com frases que Clara dizia
e Ana surpreendeu-se com o quanto Carlos se lembrava dela. Em cada detalhe, em cada palavra, sentiam que Clara estava presente, como uma brisa suave que os rodeava e lhes dava paz. Ao terminarem, eles se entreolharam com satisfação, sentindo que haviam realizado algo especial. Algo que não só homenageava Clara, mas também o vínculo que haviam formado. Aquele cantinho da livraria virou um símbolo, um espaço onde ambos pudessem relembrar Clara e o amor que ela havia plantado em suas vidas. Carlos olhou para Ana com um sorriso sereno, consciente de que o tempo e a distância não tinham conseguido apagar o seu amor por Clara. E embora nunca conseguisse todas as respostas que procurava, entendeu que o seu legado permanecia em Ana e em tudo o que construíram juntos. Com o passar dos dias, Ana e Carlos continuaram a forjar um vínculo que parecia preencher lacunas que ambos carregavam em silêncio. O dia a dia começou a ficar menos pesado para Carlos, como se a companhia de Ana amenizasse a solidão que carregava há anos. Já para Ana, Carlos tornou-se uma figura que, de alguma forma, preencheu o vazio de não ter conhecido o próprio pai. Um dia, enquanto passeavam juntos no parque, Ana quebrou o silêncio com uma proposta que Carlos não esperava. "Você gostaria que fizéssemos algo juntos?" perguntou ela, olhando para ele com um sorriso. Carlos olhou para ela, surpreso, e assentiu, intrigado. "Claro, o que você tem em mente?" Ana parou por um momento, pensativa, antes de responder. "Achei que poderíamos fazer algo em memória da minha mãe. Algo pequeno, mas significativo. Talvez plantar uma árvore ou algum outro gesto que nos lembre dela. Algo que podemos cuidar juntos." Carlos sentiu um calor no peito com a proposta. Não foi apenas uma bela homenagem a Clara, mas também uma forma de construir algo novo com Ana. A ideia de compartilhar esse ato simbólico o encheu de um sentimento que não experimentava há anos: pertencimento e propósito. "Acho uma ótima ideia, Ana. Adoraria fazer isso", respondeu ele entusiasmado. Pouco depois, os dois escolheram um pequeno canto em um parque próximo. Decidiram plantar uma árvore que representasse não só a memória de Clara, mas também o início de uma nova etapa para ambas. Ao cavarem o solo e colocarem a planta em seu lugar, sentiram que aquele simples ato os aproximava. No final, Carlos olhou para Ana com um sorriso sereno, sentindo que o ciclo da sua dor finalmente começava a fechar-se. Ele havia encontrado nela não apenas a filha de Clara, mas uma amiga, uma companheira de vida. "Obrigado, Ana, por isso e por tudo", disse ele em voz baixa, emocionado. Ana sorriu de volta, sentindo como se tivesse encontrado algo valioso nele. Algo que ela nunca havia imaginado. Um vínculo que transcendia o sangue, mas era tão forte quanto o próprio amor. Naquele dia despediram-se sabendo que, embora o passado continuasse a fazer parte das suas vidas, agora partilhavam um novo começo. Um vínculo que ambos estavam dispostos a cuidar e a fazer crescer, tal como aquela árvore recém-plantada. Certa manhã, Carlos decidiu visitar a livraria pela última vez. Ao entrar, sentiu um misto de nostalgia e gratidão. A livraria foi o lugar onde sua vida mudou, onde seu passado e presente se entrelaçaram, graças a Ana. Ao olhar para as estantes, viu Ana se aproximar, com o mesmo sorriso caloroso que agora tão bem conhecia. "Pensei em uma coisa", disse Carlos suavemente, enquanto seus olhos examinavam a loja. "Talvez possamos criar uma seção especial na livraria em homenagem à sua mãe, com alguns de seus livros favoritos e anotações sobre ela. Algo para manter viva a sua memória aqui, onde tantas pessoas vêm em busca de histórias e memórias." Ana olhou para ele, emocionada com a proposta. Parecia uma bela maneira de preservar o legado de sua mãe, de permitir que sua história continuasse viva em um lugar onde outros também pudessem encontrar inspiração. Clara, embora ausente, uniu as suas vidas e agora tinham a oportunidade de partilhar esse amor com outras pessoas. "Eu adoraria fazer isso, Carlos", respondeu Ana com brilho nos olhos. "Minha mãe sempre disse que os livros eram seus companheiros de vida. Acho que ela gostaria de saber que será lembrada dessa forma." Passaram a tarde organizando uma pequena seleção de livros que, segundo Ana, seriam os preferidos de Clara. Acrescentaram notas manuscritas com frases que Clara dizia, e Ana surpreendeu-se com o quanto Carlos se lembrava dela.
Em cada detalhe, em cada palavra, sentiam que Clara estava presente, como uma brisa suave que os rodeava e lhes dava paz. Ao terminarem, eles se entreolharam com satisfação, sentindo que haviam realizado algo especial. Algo que não só homenageava Clara, mas também o vínculo que haviam formado. Aquele cantinho da livraria virou um símbolo, um espaço onde ambos pudessem relembrar Clara e o amor que ela havia plantado em suas vidas. Carlos olhou para Ana com um sorriso sereno, consciente de que o tempo e a distância não tinham conseguido apagar o seu amor por Clara. E embora nunca conseguisse todas as respostas que procurava, entendeu que o seu legado permanecia em Ana e em tudo o que construíram juntos. Obrigado, Ana, por me dar a oportunidade de lembrar, de curar e de seguir em frente, disse Carlos com sinceridade. Ana pegou sua mão e sorriu para ele, sabendo que o amor verdadeiro, como aquele entre sua mãe e Carlos, nunca se desvanecia completamente. Naquele momento, ambos entenderam que, apesar das perguntas sem resposta, o legado de Clara havia encontrado o seu lugar em suas vidas, e esse vínculo os uniria para sempre. No final, Carlos e Ana encontraram um novo propósito no seu vínculo, demonstrando que, por vezes, as respostas que procuramos não estão no passado, mas sim nos laços que formamos no presente. Esta história nos lembra que, embora as feridas do passado possam nos deixar com perguntas sem resposta, a cura vem de aprender a aceitar e valorizar as conexões que o destino nos proporciona. Como você teria enfrentado uma situação como essa? Você procuraria respostas ou preferiria deixar o passado para trás? Clique no vídeo na tela para continuar essa profunda jornada de autoconhecimento e descobrir mais histórias que nos ensinam sobre o poder das conexões e da aceitação. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Vejo você no próximo vídeo.